Estamos numa conferência de família. E quando eu estava pensando, pedindo a Deus uma palavra, para corroborar com aquilo que já está sendo falado aqui desde o primeiro dia, pastor Mark Anderson, um amigo, um irmão, uma autoridade nessa área de família, ministrou aqui para vocês, pastora Marisângela, pastor Márcio, pastor Cezinha. Eu pedi a Deus uma palavra e Ele me deu. 1 Samuel capítulo 25, versículo 18, está escrito assim: Então Abigail deitou na sua rede e foi dormir. É isso? Hã? Olha direito. Então Abigail virou para o lado e foi atualizar o zap. Ah, não é isso aí não? Está escrito assim: Então Abigail se apressou. Essa é uma versão muito usada. A outra, que é King James, que eu gosto, diz assim: Abigail correu. Então Abigail correu. Então Abigail correu. Tem a versão se apressou, tem a versão que está na tela, e tem essa que eu vou usar para pregar. Então Abigail correu. Repete comigo: Abigail correu. Diga com mais ânimo, nós estamos numa conferência, sua voz está melhor do que a minha. Vamos lá, 1, 2, 3. Abigail. Para quem está numa conferência e não num velório, dá para melhorar. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Abigail correu. Eu quero pregar essa noite, antes que você se assente, deixe a sua Bíblia aberta aí, coloque ela na cadeira, mas deixe ela aberta, que daqui a pouco eu vou lhe mostrar no texto. Eu vou pregar uma mensagem altamente textual, então deixe a sua Bíblia aberta, daqui a pouco nós vamos olhar o texto. Mas se tratando de uma conferência de família, eu vim a Maceió pregar essa noite sobre esse tema: corra e salve a sua família. Corra e salve a sua família. Você pode, antes de se assentar, dizer para pelo menos uns 4 aí à sua volta, mas fale com ânimo, com entusiasmo, diga para ele: corra e salve a sua família. Olhe para alguém: corra e salve a sua. Podeis assentar. O texto em que ora lemos merece a minha e a sua preciosíssima atenção, por tudo aquilo de bom e de especial que o Deus eterno
congrega a nós nesse texto. Mesmo considerando eu que não estou diante de um texto isolado da Bíblia, pelo contrário, o texto pela qual nós acabamos de olhar, um versículo, se trata, para aqueles que leem a Bíblia, uma história muito familiar a nós, quando o capítulo 25 trata de um momento crucial na vida do rei Davi. Davi, aquele que o próprio Deus disse: quem achou Davi fui eu. Deus disse: achei a Davi, e com o meu santo óleo o ungi. Davi é aquele que Deus lhe encontrou por detrás das malhadas. Davi é aquele que Deus o achou no meio das ovelhas de seu pai, entre os seus irmãos. E no meio de sua casa, pegou o vaso de azeite, o profeta Samuel, e lhe ungiu para ser rei. Davi foi ungido 3 vezes. Deus deu a Davi vitórias por onde ia. Deus o escolheu para ser rei. Davi carrega na sua vida uma marca de escolha de Deus. Não só de escolha, mas de ungido. Desculpe a repetição, mas é para que você grave. O salmista diz: achei, está lá escrito, achei Davi. Deus dizendo: e eu mesmo lhe ungi. O tempo se passa. No capítulo 25, Davi está vivendo um tempo de perseguição, guerra. As guerras que Davi, pela qual enfrenta, familiar. Davi e o seu exército passam dias no deserto. Davi não pode ficar em um lugar fixo devido à situação de ataque pela qual ele está enfrentando. Em um dos dias de sua aflição, Davi se lembra de uma família. O texto e a história aparelhada vai dizer que Davi está de caminho ao trono. Ele é ungido rei, mas no capítulo 25 ele está ainda de caminho ao trono. Mas ele é o separado, ele é um ungido, ele é aquele que Deus o escolheu, lhe talhou para se assentar-se no trono de Israel. Ele fez promessa dizendo que não faltaria em sua casa homem que se assentasse no trono de Israel. No capítulo 25, Davi está vivendo um tempo de muita guerra. Está no deserto. Davi não está sozinho. Seu exército está com ele. E diz o texto que Davi tem fome. Seu exército também está com fome. E a Bíblia vai dizer que Davi se lembra de uma família. Ungido Davi, o rei Davi, se lembra de uma casa para pedir abrigo, para pedir socorro.
A pergunta que não se quer calar é: por que Davi se lembrou desta família? Por que razão Davi se lembrou desta casa? Número 1, por toda a benevolência de Davi e o seu exército para com esta família. Então aqui eu aprendo uma lição, anote se você achar e deve. O rei sempre tem memória. A memória de Davi se acende. Ele se lembra de uma família que pela qual ele e o seu exército havia usado de benevolência para com eles. Davi chama um dos seus servos e diz assim: vai lá na casa de Nabal e diga a Nabal tudo que nós estamos precisando. Observe, Davi não manda ir à casa de Nabal aleatoriamente. Como assim, pastor? Davi não manda ir na casa de Nabal porque não tinha outra casa para ir, ou jogou a sorte. Não. Davi sabia quem era Nabal. Davi sabia quem era aquela família. Davi sabia de toda a benevolência que ele havia tido, ele e seu exército, para com esta casa. Ou seja, Davi tinha certeza do que o rei poderia fazer. Então os homens de Davi obedecem o que Davi está lhe ordenando e vai à casa, à família de Nabal, pedir a Nabal socorro, ajuda, comida, para o momento que eles estão enfrentando. Olha o que é que diz o texto. Você está com a Bíblia aberta aí? Dá uma olhada, por favor. Se você quiser grifar o texto, não há nenhuma obrigação nisso, é só uma dica. Eu preciso muito que você acompanhe comigo. Capítulo 25. Versículo de número 9, dá uma olhada. A Bíblia diz assim: e quando os moços de Davi vieram a eles e falaram com Nabal, segundo todas as palavras em nome de Davi. Repete comigo esta frase: em nome do rei. Não, diga com mais ânimo, diga em nome do rei. Não, irmão, sua voz está melhor do que a minha linda, meu lindo. Vamos melhor, vamos lá. Em nome do rei. Eu preciso frisar uma coisa, presta atenção. Presta atenção. Não é qualquer um que está indo mandar um recado para Davi. Desculpe, para Nabal. Eu preciso que você se atente para isso. Não é um achado na rua que está mandando um recado para Nabal. É Davi. É o ungido de Deus. Olha o que diz o 10. Dá uma olhada no texto. E Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: rapaz, isso aqui me arrepia quando eu vejo isso. Olha o que Nabal vai dizer. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Há muitos servos atualmente que rompem a cada qual seu senhor. 11.
Devo eu, portanto, tomar do meu pão, da minha água, da minha carne que matei para os meus tosqueadores e dar a homens a quem não sei de onde são? Eu vou falar. Se ajeita na cadeira aí. Estou com a vontade de me soltar. Olha o que Nabal vai responder ao mensageiro de Davi. Quem é Davi? Quem são os seus homens? Homens que pelas quais eu nunca vi. Escute. Os homens de Davi, lá atrás, havia guardado todos os bens de Nabal. Nabal, agora eu vou usar aqui uma expressão para que facilite o entendimento. Nabal dá uma surtada. Ele diz assim: eu não sei quem é Davi. Também não sei quem são seus homens. Nabal abriu ali a porta da desonra. A honra e a desonra é uma linha muito tênue, você tem que ter cuidado. Nabal está desonrando Davi. Como é que Nabal abre a boca e diz assim: quem é Davi? Se eu estivesse lá eu diria: quem é Davi, Nabal? Davi é ungido. Quem é Davi? Davi é aquele que Deus disse: foi eu que o achei e eu mesmo ungi, e não haverá homem em sua, não faltará homem em sua casa que se assente no trono de Israel. É esse que Nabal está dizendo: não sei quem é. Anote algumas coisas que eu vou lhe dizer. Posso falar? Anote. Toda desonra, ela abre uma porta de maldição para você e para a sua descendência. Segundo, anote: a honra e a desonra, elas nunca estarão atreladas a um sentimento, mas a uma simples decisão. Você decide honrar ou decide desonrar? Eu vou falar umas coisas aqui hoje. Eu fico assim meio constrangido. Eu estou com a vontade de me soltar. Mas eu sei que pastor Pedro é um rabino. E eu sou lá da Baixada. Eu passei o dia lendo a Torá. E Cezinha, mestrado, hebraico, pastora Marisângela, e muito respeito, poliglota. Mas eu vou falar aqui algumas coisas. Pastor Márcio, profundo, pula daqui para baixo. Mas eu queria que você gravasse isso. A honra e a desonra, ela é uma decisão. Nabal decide desonrar Davi. Número 3. É o 3 agora? É o 3? Número 3, anote. Toda vez que você semeia desonra, você acaba de abortar a honra. Repito essa ou deixa para lá? Repita ou deixa para lá?
Toda vez que você semeia desonra, você acabou de abortar a honra. Eu nunca vi alguém semear desonra e depois querer colher a honra. Outra coisa eu queria que você anotasse. Anote. A honra está escondida nos detalhes. Tem gente que pensa que honra só está atrelada às coisas bigs, a coisas grandes. Ei, a honra está atrelada aos detalhes. Outra coisa. Todo aquele que age com um comportamento de desonra acaba prejudicando quem estava na fila para ser honrado. Repito ou deixa para lá. Todas as vezes que alguém trata com desonra, atrapalha aquele que estava na fila para ser honrado. A desonra, anote, não tem memória. Os homens de Davi já haviam guardado a fazenda de Nabal um dia, e agora Nabal está dizendo: eu não sei quem é Davi, quanto menos os seus homens. A desonra não tem memória. Deus tem me dado a oportunidade de viajar o Brasil e o mundo. Deus tem me dado a oportunidade de pregar em diversas conferências pelo Brasil. Mas eu sei quem me deu a primeira oportunidade para pregar. Eu sei quem um dia se levantou e disse: quem vai pregar hoje é o Eliel. Eu não posso me esquecer. Outra coisa, você está com a Bíblia aberta aí? Nabal, com a sua desonra, atraiu para a sua casa e para a sua família um juízo. Todo aquele que entra pelo caminho da desonra, leva a sua família junto. É conferência de família, né? Então ouve. Estava tudo bem. Desculpe a repetição, mas é para que você grave. Nabal tinha toda a oportunidade de atender ao pedido de Davi. Davi, o rei, sabia que Nabal poderia muito bem atendê-lo, só que Nabal decide desonrá-lo. E por causa da sua desonra, por causa da sua falta de respeito, por causa da sua falta de desconsiderar aquele que Deus havia escolhido, Davi está no deserto esperando o mensageiro. E quando o mensageiro chega, Davi pergunta: e aí? O que Nabal disse? O que Nabal falou? E o mensageiro diz a Davi todas as palavras ofensivas de desonra de Nabal. Olha aí, capítulo 25. Se ajeita na cadeira. Olha como isso é sério. Enquanto o tecladista me dá um ré maior aqui, só o teclado. Capítulo 25, versículo de número 13. Davi disse ao seu exército: cinge cada um sobre a sua espada. E eles cingiram sobre cada homem a sua espada. Davi também cingiu a sua espada
atrás a cerca de 400 homens e 200 permaneceram juntos aos pertences. Sabe o que é isso aqui? Davi decidiu, está no texto, decidiu julgar Nabal, dizimando a Nabal e todo o ser vivo de sua casa. Davi disse: nenhum ser que vive na casa de Nabal ficará de pé. Isso é Ré maior? Lá menor. Ré maior. Melhor Mi. Vê se Fá. Eu não sei a diferença de uma nota para outra. Eu fico falando assim até acertar. Escute. Davi manda preparar o seu exército e disse: hoje mesmo a casa de Nabal será dizimada. Como Nabal o tratou com desonra, como Nabal não honrou a unção, como Nabal desconsiderou tudo que Davi e o seu exército já lhe havia feito, Davi disse: hoje a casa de Nabal será dizimada. Repete comigo essa expressão, diga comigo assim: a desonra. Não, estamos numa conferência, diga com mais ânimo, diga: a desonra gera maldição. O texto vai dizer que o exército de Davi se levanta, cada um pega uma espada. Davi dá uma ordem: nada vai ficar de pé na casa de Nabal, hoje mesmo tudo será dizimado. Mas só que diz o texto, e é isso que me abençoa, e é isso que me inspira a pregar nesse texto esta noite. A Bíblia diz, capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 14, é aonde entra eu, é aonde entra você na história. Capítulo 25, versículo 14, a Bíblia diz, arrume uma caneta aí e grifa aí o versículo 14 para você não esquecer. Quando eu leio, os pastores estão aqui me ouvindo, o versículo 14, ele me abençoa, ele me inspira. Eu já passei uma madrugada em lágrimas só por causa do versículo 14, porque Deus abriu os olhos do meu entendimento para entender isso. Olha o que diz o verso 14. A Bíblia diz que um mensageiro sai correndo e vai em direção à casa de Nabal, encontra com Abigail, a sua mulher, e conta-lhe tudo que está para acontecer. Pastor, não entendi. Recebe aí, o mensageiro, ele sai na frente do exército, e a sua mensagem vai trazer um livramento para aquela família. Oh meu Deus, eu vou repetir. O mensageiro, ele sai correndo na frente, e por causa da sua mensagem, aquela família que estava com ordem para morrer, para ser dizimada, agora vai ser livrada. Eu vim na IBK com uma palavra profética para a tua família. E sabe qual é a palavra? Todas as vezes que Deus quiser livrar a tua família, Ele vai enviar um mensageiro. Aí eu vou me soltar. Eu estou tentando ser coach, mas eu não tenho nada de coach. Eu estou tentando ser fino, mas eu não tenho nada de fino. Eu sou do manto, eu sou do fogo, eu sou do mistério. Eu sei que aqui é batista, mas eu sou pentecostal. Oh meu Deus, eu sei que aqui tem muito rabino, mas eu sou pentecostal. Oh, recebe aí, segure a mão de alguém que está ao seu lado, levanta a mão dele para o céu e diga bem assim: Deus ama tanto a tua família. Não, do jeito que você falou, parece que Deus gosta. Fala com mais ânimo, diga: Deus ama tanto a tua família, que Ele mandou um mensageiro para ela hoje. Ele mandou um mensageiro. Ele mandou um mensageiro. Ele mandou um mensageiro. Oh meu Deus, tem alguém aqui que recebe essa palavra? Melhor esse glória a Deus aí. Vai!
Olha para cá. Aí eu vou, isso aqui vai virar vigília hoje. Olha para cá. Fala para alguém ao seu lado assim: o mensageiro. Não, eu queria estar aí para te ensinar como fala. É para gritar de o mensageiro. Saiu correndo. Olha para mim. Ai, aquele outro púlpito lá era pequeno. Escute. Vem Davi como exército. Vão matar, vão destruir, vão acabar com Nabal, vão tacar fogo em tudo, não vai sobrar nada. E Davi não sabe que um mensageiro já está lá na frente com Abigail, contando tudo. Oh meu Deus, levanta a mão direita. Eu vim como profecia. Eu no teu lugar levantava até as duas. Tem coisas que estavam decretadas para a tua família esse ano, não ia escapar ninguém, mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu mandei o mensageiro na frente. Se ajeita na cadeira para ouvir mais. O mensageiro chegou até Abigail. Você está a Bíblia aberta aí? Vamos olhar. Eu preciso te mostrar isso aqui. Olha o que diz o versículo 14. 1 Samuel capítulo 25, versículo 14 vai dizer que o mensageiro diz a Abigail tudo que Nabal havia feito de ruim para com Davi. Só as mulheres dão glória a Deus aí, só as mulheres. O que eu vou falar agora é com a senhora. O mensageiro chama Abigail e fala assim: Abigail, você pode me ouvir um minuto? Abigail disse: fala. Vou te contar. Nabal, seu esposo, recebeu um mensageiro do rei Davi. Sabe o que Nabal fez? Abigail disse: o quê? Disse: e não conhece o rei, não conhece os seus homens, e não deu para Davi comida que ele e os seus homens precisavam. Olha o que diz o verso de número 15. Coloca aí, meus lindos. Olha o que o mensageiro vai dizer para Davi, para Abigail. Lê aí você que está vendo a tela. Lê na tela aí, vai. 1, 2, 3, vai, pode ler. Escute, vai, continue lendo. Olha aqui para mim. Você sabe o que o mensageiro está dizendo para Abigail? Está dizendo para Abigail o seguinte: o que Nabal fez? Esses homens sempre foram bons. Esses homens sempre nos serviram. Agora Nabal vem com todo tipo de desonra, e desonra o rei, desonra o seu exército. Aqui está uma questão que eu queria que você anotasse e se ajeitasse na cadeira para ouvir. Primeiro, Deus não tem dificuldade alguma de enviar um mensageiro. A questão é se você vai ouvir.
Deus enviar uma palavra, Deus não tem problema com isso. A questão, diga para quem está ao seu lado, mas dá um grito para eu ouvir e diga para ele: a questão é se você vai ouvir. Ai Deus, eu preciso de uma palavra esse ano para minha família. A conferência está aqui. A conferência começou sexta-feira, vai até amanhã. A questão é se você vai ouvir. Entenda, anote algo que eu vou te falar. Posso falar? Anote. O mensageiro saiu correndo. O mensageiro chega primeiro do que a tragédia. Porque se Davi, pastor Márcio, e o seu exército chegasse na frente, Davi estava decidido a dizimar a família de Nabal. Só que o mensageiro corre. Põe a mão no ombro de alguém, diga para quem está ao seu lado: Deus manda mensageiro correndo. Mulheres, eu amo a Abigail. A minha irmã, a pastora Raquel, que vai vir aqui, a Raquel fala uma parada muito maneira sobre a Abigail. Ela fala assim, que a Abigail é a rainha do bom senso. Eu gosto quando a gente está conversando sobre Bíblia e ela fala isso para mim: irmão, a Abigail é a rainha do bom senso. Por quê? Porque ela poderia muito bem ignorar o que o mensageiro está lhe dizendo. Ela poderia dizer: não, tenho nada a ver com isso, estou fazendo aqui minha progressiva, vou colocar minha unha de gel, tenho nada a ver com isso. Mas ela ouve um mensageiro, e não só ouviu, mas ela faz uma coisa que vale a pena você anotar. Você está a Bíblia aberta aí? Tem papel e caneta para anotar? Olha o que ela fez. Pastora Carla, pastora Marisângela, a Bíblia diz assim, olha o que diz o texto. 1 Samuel, capítulo 25. Olha o que a Bíblia diz. Depois que o mensageiro conta tudo para Abigail, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, versículo 14, versículo 15, versículo 16, versículo 17 de 1 Samuel 25, versículo 18. Isso aqui me deixa apaixonado em Abigail. Por quê, pastor? A Bíblia diz que ela correu. Ela fez o quê? Ela fez o quê? Quem ama a sua família, levanta a mão e grita: eu. Quem não levantou a mão, odeia. Eu entendo, eu respeito. Mas quem ama, grita aí: eu amo. Já que estamos numa conferência de família, aprenda isso e receba para a tua vida. Tem coisas que dá para fazer andando. Tem coisas que dá para fazer sentado. Mas tem coisas que para salvar a sua família, você vai ter que correr. Abigail não diz assim: pô, legal, ah, obrigado mensageiro, obrigado. Eu tô com unha marcada no salão. Eu vou fazer uma mecha hoje no meu cabelo. Amanhã eu trato isso. Não. Abigail correu. Abigail fez o quê? Abigail fez o quê? Eu sei, escute bem. Eu sei que é até loucura se eu perguntar a um pai, a uma mãe que está aqui, que muito respeito, a um marido e uma esposa que está aqui, que muito respeito, a um avô e uma avó que está aqui, que muito respeito. Eu sei que é uma loucura se eu perguntar assim: o que você teria coragem de fazer pela sua família? A resposta já está pronta.
Pela família, tudo. Eu me lembro que meu filho, o primogênito, Samuel, que tem 15 anos, está maior do que eu. Mas quando ele era bebê, ele tinha várias crises de bronquite. Uma vez ele teve uma crise de madrugada. Eu morava próximo do hospital. Eu peguei o Samuel, eu fiquei tão desesperado, que eu chamei o elevador, e dando crise, o elevador está demorando a subir, eu desci de escada. Mas eu voei lá embaixo. Ao invés de entrar com ele no carro e sair, eu saí do apartamento, do prédio, a pé, correndo, esqueci de entrar no carro. Seria mais rápido se eu fosse de carro. Cheguei no hospital de pijama de bolinha, Midian descalça, um cabelo para o alto. Midian estava com um pijama escrito assim: eu te quero, amor. Sério? Você sabe que uma vez eu me vesti para Midian de tartaruga ninja, né? Sério? Eu cheguei e fiz assim para ela: amor, tartaruga ninja. Ela fala, e foi uma noite inesquecível. Mas esconde. Até esqueci que eu estava pregando. Eu estava no hospital com Samuel, pijama de bolinha, Midian com outro escrito: te quero, amor. Então, pela família, tudo. Abigail corre. Aqui eu aprendo uma lição, meu irmão. Não brinque, escute, não brinque em relação a cuidados com a sua família. Não coloque a sua família em xeque. Agora, pastor Eliel, por que Abigail correu? Por 5 razões. Anote se você achar que é legal. Primeiro, Abigail fez tudo que Nabal não fez. Ela é o inverso de Nabal. Sabe o que é que diz o texto? Você está com a Bíblia aberta aí mesmo? Está mesmo? Sério? Então olha comigo, por favor. Eu faço questão que você veja. Olha o que é que diz o versículo 18. Diz que ela prepara 200 pães. É isso? Está na sua Bíblia? Está isso aí? 200 pães, 2 garrafas de vinho, 5 ovelhas recentemente preparadas, 5 medidas de cereal tostado, 100 cachos de uva passa, 200 bolos. Me deu até fome. Meu Deus, alguém arruma um bolo para mim. Eu amo bolo. Ai, pastor, eu amo chá. Fica com o teu chá, me deixa o meu bolo. Uma vez uma irmã virou para mim e falou: pastor, o senhor não gosta de torrada? Eu falei: odeio. Ela: ai, pastor, mandei preparar umas torradas para o senhor. Eu falei: está errada. Já liguei para minha secretária e disse: bloqueie essa igreja, não volto mais. Ela: pastor, te trataram mal aí? Eu falei: não, só tinha torrada e chá. Escute, bolo. Eu vou falar uma coisa, porque eu estou no altar. Você sabia que às vezes eu levanto de madrugada, não é para orar? Às vezes eu escuto uma voz: está na geladeira. Obedecente àquela voz, eu vou lá. Dia desse, quando eu abro a geladeira, Midian está atrás de mim. Eliel, larga esse bolo. Aí eu com a mão no bolo, olhando para ele: eu não consigo. Sei lá, me deu uma vontade. Aí ela virou para mim assim: amor, você acredita que me deu também? Pega aí que eu vou fazer um café. Aí eu falei: peraí, depois do café
vou te mostrar o céu pelo lado de dentro. Escute. Até esqueci. A Midian podia ter vindo comigo. Escuta. Eu estou parada no bolo. Eu não consigo sair desse versículo. Era 200 bolos, figos, colocou sobre um jumento. Versículo 19, olha o texto, versículo 19, diz assim: e disse ao seu servo: vai, e chegue antes de mim. Aqui eu aprendo uma coisa: quem tem princípio de honra, quem tem princípio de honra, se apressa para honrar. Quem tem princípio de honra, se apressa para honrar. Ela disse para o mensageiro: vai correndo diante de mim, chega primeiro. O mensageiro foi. Agora, escute, meu irmão, você está rindo, mas essa é uma palavra séria e de livramento de Deus para a sua família. O mensageiro sai correndo. A Bíblia diz que o mensageiro alcança Davi. Olha o que diz o verso 21 de 1 Samuel 25. Eu faço questão que você veja. Ora, Davi havia dito: certamente vão guardar tudo que este companheiro tem no deserto, de modo que faltou de tudo que lhe pertencia. Ele me retribuiu o bem com o bem com o bem com o mal. Assim ainda mais faça Deus aos inimigos de Davi, se eu deixar de tudo que lhe pertence pela manhã qualquer um que mije contra a parede. Verso 23. Então Abigail viu a Davi e ela se apressou, apeou seu jumento, caiu diante de Davi sobre sua face e curvou-se até o chão. Davi recebe Abigail no caminho. Abigail faz tudo contrário que Nabal, seu marido, havia feito. Como assim, pastor? Nabal desonra, Abigail honra. Nabal, não reconheço, Abigail, eu reconheço. Nabal, quem é Davi? Abigail, ungido de Deus. Nabal, não vou fazer nada, Abigail saiu correndo. Nabal, não conheço nem ele nem seus homens. Abigail manda preparar tudo ao ponto de ter de sobrar, não só para Davi, mas para todo o seu exército. Não entendi, pastor? Eu louvo a Deus, porque aonde tem um Nabal, também tem um Abigail para fazer contrário. Ei, escute isso aqui, marido e esposa, você pode decidir quem você vai ser na história. Ela vai fazer tudo contrário que Nabal havia feito. Nabal abre a porta da desonra, Abigail abre a porta da honra. Nabal atrai a maldição, Abigail com o seu ato vai trazer um livramento para a sua família. Agora, olha a diferença entre Nabal e Abigail. O que um e o outro geraram. E aqui eu começo a concluir. Os músicos podem vir tomando posição e nós já vamos orar. A Bíblia diz que por causa do ato de Abigail, 4 coisas ocorreram naquele dia. 4 bênçãos vieram para aquela família, que eu quero profetizar, que também virá para a sua casa e para a sua família. Já que estamos numa conferência de família, levante as suas mãos, eu quero profetizar. Levanta as duas. Não interessa onde está alguém da sua família agora. Ah, pastor, estou aqui, mas tem gente da minha família no bloco, pulando carnaval. Fique tranquilo, esse ano será um ano de Deus, de salvação, de libertação, de livramento e de restauração para a sua família. Eu não acredito num Deus que destrói uma família para construir outra. Eu acredito num Deus de restauração. Agora, 4 coisas aconteceram, eu quero profetizar, que vai acontecer na sua vida, na sua casa
e na sua família. Primeira delas, você está com a Bíblia aberta aí? Você está com a Bíblia aberta aí? Pegue uma caneta, por favor. Deixa eu lhe mostrar um versículo. Isso aqui muito me abençoa. Davi está com seus homens e todo o seu exército pronto para dizimar a casa de Nabal e tudo que vive dentro da sua casa. Era uma sentença, era um juízo, não ia sobrar nada, não ia sobrar ninguém. Mas por causa daquele ato de Abigail, em se antecipar, em correr, em colocar o melhor que tinha para Davi e todo o seu exército. Verso de número 35. Davi recebeu das mãos aquilo que tudo que Abigail lhe havia trazido e disse para ela: recebe essa palavra aí, levanta a sua mão direita o mais alto que você puder, porque isso aqui é profecia para a tua família. Abigail disse assim: olha o que Davi disse para Abigail. Ele disse para ela assim, pastora Marisângela: sobe em paz para a tua casa, sobe em paz para a tua casa. Sabe o que ele está dizendo para ela? E até morte não vai ter mais, e até tragédia não vai ter mais, e até o mal não vai ter mais, não ia sobrar ninguém. Agora sobe em paz para a tua casa. A sentença foi cancelada. Eu profetizo que esta conferência está fechando uma porta de tragédia e está abrindo uma porta de milagre para a tua família. Davi está dizendo para Abigail o seguinte: o que estava planejado acabou de ser cancelado. Talvez o diabo decretou que 2024 seria um ano de tragédia para a tua família, mas Deus colocou no coração do pastor Pedro esta conferência e nos trouxe aqui como profeta para lhe dizer: eu rasgo o projeto do diabo e vai permanecer a bênção de Deus. Segure a mão de alguém, levante a mão dele para os céus. Pastor Márcio, eu queria que o senhor conduzisse esse louvor. Eu queria que você levantasse a mão de alguém para os céus e diga para ele assim: vai em paz para a tua casa hoje. Não, diga com mais ânimo. Diga: vai em paz para a tua casa hoje. Diga para ele: Deus está mudando sentenças de maldições na tua família agora mesmo. Agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo. Deus está quebrando palavras malditas na tua família agora mesmo. Deus está mudando sentenças na tua família agora mesmo. Nesta conferência recebe essa palavra: o mal que iria acontecer não vai acontecer mais. Número 2, eu disse 4 coisas. Primeiro, Deus está quebrando. Deus está quebrando. Deus está desfazendo o mal agora. Fala para 3 aí à tua volta, mas dá um grito nele, fala assim: o mal contra a tua família está sendo desfeito agora. Segundo, capítulo de número 25, versículo 38 diz assim: Deus matou Nabal. Quem arranca Nabal é Deus. Quem tira Nabal é Deus. Quem remove Nabal é Deus. Todo Nabal que apareceu na tua família, todo Nabal que apareceu na vida dos teus filhos, todo Nabal que apareceu no teu casamento, todo Nabal que apareceu nos teus negócios, todo Nabal que veio para trazer o mal, para trazer a maldição, para abrir a porta de tragédia, Deus me trouxe como profeta para dizer: eu vou arrancar Nabal, eu vou remover Nabal, eu vou tirar Nabal. Fala para quem está ao seu lado, mas fale com ânimo. Diga assim: quem trata com Nabal é Deus. Fala para alguém aí. Você sabe como a Bíblia se refere a Nabal? Dizendo: homem maligno, homem mau. Quem trata com Nabal é Deus. Número 3, recebe aí. Recebe para a tua vida. Recebe para a tua família. Levanta a mão direita para os céus.
Há um texto na Bíblia que eu amo. Quando eu estou passando por alguma aflição, quando eu estou diante de guerras, o Espírito Santo me traz à memória esse texto, quando a Bíblia diz: vale mais o fim das coisas do que o início delas. Vale mais o fim das coisas do que o início dela. É o final que vale. Diga para quem está ao seu lado: é o final que vale. Jó disse que o início, Jó vai dizer assim: o início pode ser pequeno, o início pode ser modesto, mas o final, oh meu Deus, o final é o final que vale. Dá um grito de alguém do teu lado aí, mas fale com ele, fala assim: é o final que vale. É o final que vale, é como termina a história. Olha o que diz o texto, recebe para a tua vida aí, ó. Recebe para a tua família. Deus matou Nabal. Sim, mas a Bíblia diz, capítulo 25, verso de número 42, vai dizer que Davi tomou Abigail como sua esposa. Não entendi, pastor, recebe aí. Saiu o mal, entrou a bênção. Saiu a maldição, chegou o ungido. Saiu a tragédia, chegou o palácio. Saiu a treva, chegou a luz. O final, a história começa com Nabal, homem mau, maligno, endemoniado, quase destruiu a família. Mas o final diz que Davi se casa com Abigail. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Deus vai fazer uma coisa nova na tua casa. Deus vai fazer uma coisa nova na tua família. Chegou a unção, chegou a honra, chegou a realeza. Levanta as suas mãos para os céus, que eu quero ser profeta para a tua vida essa noite. Vem um tempo aí de unção, de realeza, de graça, de palácio, de honra, de festa, de algo novo.